Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para essa live de hoje, seguindo o nosso tema aí da como ter uma boa capacitação profissional na jornada no processo de envelhecimento. E hoje nós vamos discutir um tema super importante, que ele vem de encontro a que muitas pessoas poderão, né, desenvolver no decorrer aí da sua profissão, ou mesmo até para escolher a sua profissão. Eu sou Silvana Flora, sou enfermeira, sou podóloga e sou docente universitária. E também tenho as minhas especialidades em ciências do envelhecimento. Eu acho que aqui está estranho. A minha tela aqui está ruim. Caiu. Eu acho que peraí, tá. E hoje nós vamos abordar um tema com essa questão. Não sei se sirvo para essa carreira, se me envolvo demais emocionalmente com os problemas dos idosos. Muitas vezes nós escolhemos a nossa carreira relacionada exatamente ao processo de afinidade, né, de aptidão que nós queremos desenvolver. Dentro das características, nós temos que entender o que é esse processo de se envolver emocionalmente. Eu parti para essa experiência também, porque quando eu fui trabalhar, eu me deparei com essa situação de como cuidar, né, do idoso, como cuidar desse processo, e eu percebi que eu tinha muita dificuldade em desenvolver uma técnica ali, porque eu me envolvia emocionalmente com esse tema, né, com essa população idosa. E hoje, com a maturidade da minha experiência, com o tempo de trabalho, né, com a pessoa idosa, eu consegui observar que é muito importante nós observarmos que esse processo ele é super importante, mas também que ele pode ser essencial na sua vida. Seja ela relacionada, né, à profissão que você segue, né, o que você quer trabalhar, o que você quer, que você decidiu para estar dentro desse mercado aí de trabalho. Olha lá, o Ezequiel entrou aqui conosco, seja bem-vindo, Ezequiel, tudo bem? O Daniel também está presente conosco aqui, sejam todos bem-vindos e que vocês possam contribuir aí nesse meu tema de hoje, que eu acho que é bem relevante e nós podemos estarmos aí trocando algumas ideias, porque eu acredito que o Ezequiel também, ele é podólogo, né? Tem uma boa experiência aí também na saúde, fisioterapeuta, e consegue agregar bastante coisa aqui para o nosso projeto crescer aí também. Então, isso é super importante. O que nós devemos levar em consideração, né? Ali também entrou. Seja bem-vinda, Ali. Maria, o pessoal está entrando aí, vamos esperar um pouquinho para poder compartilhar aí no dia de hoje, né? Hoje, conversando com vocês, o que vem ser essa característica de você já se viu nessa situação? Saudades, Li, eu também estou com saudade. Na questão de você entender o que é, né, esse aspecto emocional no âmbito profissional. Também é visível que não é um tema da nossa live de hoje, mas se você falar dos tempos de hoje, principalmente para os profissionais da área da saúde, a pandemia, né? Então, como nós observamos, né, estamos vivenciando esse processo nesse ano todo, é fato que os profissionais de frente aí
da assistência, né, para esse processo aí da Covid-19, muitos deles foram afastados, relacionado a essa questão emocional aí, no trabalho também. Porque eu posso passar por um período... Oi, Cunha, a minha Cunha também entrou aqui conosco hoje, seja bem-vinda. Eu posso passar por esse processo aí de entender, né? De reconhecer o que eu estou sentindo emocionalmente dentro de uma característica do quadro que eu trabalho, e isso pode ser o quê? Patológico para a minha saúde, para a minha vida profissional e também para a minha vida pessoal. Uma vez que eu não sou realizada profissionalmente, pessoalmente também isso trará alguns danos, né, que eu preciso identificar, que eu preciso entender, que eu preciso ter essa excelência, né, de poder olhar para mim mesmo e entender que profissão que eu quero atuar e que, como nós falamos hoje, que mercado também é promissor. Eu penso na minha profissão e também eu penso relacionado aí também a questão, né, de como eu vou poder melhorar a minha renda profissional. Quando eu falo melhorar a minha renda também, eu vou trazer bastante benefícios, não só para mim, mas para os meus também. Então, identificando essa questão emocional aí no âmbito profissional, eu vou precisar saber saber e entender as minhas fragilidades da melhor forma possível, identificando e tratando-a, né, de uma maneira correta para podermos traçar, né, será que realmente eu não consigo? Quando eu falo isso, porque trabalhar com idoso, que nem quando eu fui fazer o meu mestrado, trabalhar com idoso, você traz muito a questão emocional, porque, oi, Ivan, tudo bem? Você acaba trazendo essa questão emocional devido que todos nós temos o idoso na família, né? Os nossos parentes, os nossos pais, e a questão do cuidar, da assistência, né? Que o nosso foco é a saúde, mas se você olhar nesse âmbito aí dessa nossa população idosa, ela requer, né, uma atenção especial. Eu acredito também, como eu trabalho com pessoas, e eu gosto muito de pessoas, eu acredito que todas as pessoas precisam ter esse olhar único e saber, né, como que eu vou cuidar dessas pessoas, como que eu vou trabalhar com essas pessoas. Então, identificar essa questão emocional dentro do seu âmbito profissional poder trazer para você o que está sendo benéfico e o que não está sendo. Então, por quê? Quando essa emoção, ela passa de um princípio de que eu consigo entender que ela está sendo além do limiar de saúde, né? Que nem hoje nós falamos da síndrome de burnout, que ela é uma síndrome para profissionais da saúde, né? Que tem pessoas que têm síndrome do pânico, desenvolvem uma síndrome do pânico e não conseguem desenvolver o trabalho. E muitas vezes ela não se dá conta dessa situação, porque eu não posso atender, principalmente o idoso, me emocionar com ele e chorar junto com ele, né? Porque eu tenho que ser a força dele, eu tenho que estar ali para ampará-lo, para trazer a confiança. Eu posso escutá-lo, eu posso apoiar, né, entender de uma maneira como esse processo ele decorre dentro da nossa assistência, da nossa clínica. Então, isso é super importante eu poder identificar e traçar, né, uma meta aí, para eu poder desenvolver a minha atividade. Eu acredito que, estando aqui com vocês, todo mundo tem um momento dessa questão emocional no trabalho, né? Eu consigo, assim, entender o que é importante. Quando eu estou no meu ambiente profissional, ali eu sou a profissional, mesmo se eu não posso trazer problemas, né? Seja
familiar, que seja pessoal, para dentro do meu trabalho. Porque imagine se você estiver atendendo, que nem eu que atendo bastante pessoas idosas, né? Não só idosas, que eu falo que a minha clínica ela tem uma cadeira maravilhosa, as pessoas sentam ali e elas já começam a referir o que está bom, o que não está bom, e dentro desse aspecto, quem atua na área acaba observando isso, né? E mesmo nós falamos assim de uma comunicação terapêutica. Como é importante você ter uma comunicação terapêutica. O que vem de ser essa comunicação terapêutica? É eu conseguir ouvir, acolher e poder traçar alguma estratégia para esse meu cliente. Então, se ele vem muito queixoso de casa, eu vou fazer o quê? Eu vou identificar e vou tentar mostrar para ele um ponto que eu consigo desenvolver, né, um assunto, ou mesmo ele enxergar se o problema realmente é só ele ou está envolvendo as pessoas que ali residem junto com ele, ou os profissionais também que ele atende, que por muitas vezes eles são queixosos, né? Ah, eu fui num profissional, ele não falou comigo, eu não gostei da maneira que ele me atendeu, mas aí nós temos que observar e entender. Como dizer, ouvir os dois lados, né? Para saber o que é correto e o que não está sendo correto. Se ele vem te referir que fatos trágicos, né? Se ele está referindo tristezas, coisas que você vê que o assunto está levando ele para um processo de depressão, o que é importante? É importante você potencializar, eu entendo esse processo, eu consigo compreender que está muito difícil, mas eu trago um outro assunto, né, envolvendo aquele assunto, mas de uma maneira que ele consiga entender que existe uma luz no fundo do túnel. Essa luz no fundo do túnel, eu consigo envolvê-lo, né? Lembra que eu já falei para vocês, é super importante ter a empatia, ter a questão profissional, a autonomia, a destreza, a confiança. Então, tudo isso eu consigo conversar com ele, eu consigo trabalhar essas questões. Olha, a Kátia também entrou aí, seja bem-vinda, Kátia. A Kátia também é podóloga, né? Olha, lembra que eu falei para vocês que eu preciso de 100 inscritos até o final de janeiro? Eu tenho 49 inscritos no meu canal, lá no YouTube. Você que está me assistindo, consiga compartilhar aí as minhas lives. Indique para os amigos de vocês, porque todo mundo tem um idoso em casa e também conhece alguém idoso e as pessoas querem mudar também, ter uma nova trajetória de trabalho, né? Essa nova trajetória de trabalho, ela pode mudar a sua vida. Você se qualificando e aprendendo a cuidar aí da pessoa idosa. Então, isso é super importante, né? A Yolanda também está conosco aqui, seja bem-vinda, Ioiô. A Sônia, tudo bem? A Sônia escreveu aqui também, oi, Cunha. Também é minha cunhada. É um prazer ter vocês aqui, sejam bem-vindos. E aí, essa questão emocional, ela não é legal, sabe quando? Quando ela traz um dano para a sua saúde. Então, quando ela começa, você perde a sua motivação, né, de trabalho, quando você não tem mais aquele friozinho na barriga de vontade de trabalhar, porque eu acredito que o trabalho ele não precisa ser só uma obrigação, ele tem que ser também prazeroso, né? Eu sei que a maioria, a gente fica mais tempo no nosso trabalho do que mesmo com os nossos em casa. Mas se eu não tiver, né, essa expectativa, se eu não estiver com esse amor, né, com aquela chama que nos dá, lógico, o cansaço ele bate, e isso é natural, que nem eu falo assim. Quando eu estou ministrando aula, eu estou ministrando aula, então eu sou bem intensa com os meus alunos, e quando eu estou na clínica, eu estou na parte assistencial, e ali também eu sou bem intensa com os meus clientes, porque eu acho super importante.
Não dá para eu levar o que é da parte assistencial, da parte clínica, para a minha docência e vice-versa, porque eu perco o foco. O foco ele é primordial na nossa carreira, na nossa vida, porque se eu perco o foco, eu não vou ter mais um sentido, né? E também se perguntar, oi Samir, o Samir está aqui também, seja bem-vindo, Samir. O Samir me mandou um postzinho hoje super legal, que estava falando, qualquer dia eu vou compartilhar com vocês, do nosso tema, né, do envelhecimento, de 3 pessoas andando e mostrando o quanto é importante dessa jornada aí do envelhecimento. A Maria Aparecida da Silva também está aqui comigo. Boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui na luta, hein? Na luta, na minha meta, desse meu projeto, e vocês estão comigo aqui. Compartilhe aí no YouTube o meu canal, cliquem aí, né? Curtam aí. O Caléu, tudo bem, Caléuzinho? E aí nós conseguimos ter essa boa interação. Hoje eu vou relatar um fato que aconteceu comigo que vem exatamente sobre esse assunto também. Hoje eu atendi uma pessoa muito especial na minha clínica. Hoje eu atendi a minha cunhada, a Opinilde, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Então, nós usamos exatamente essa palavra aí da questão emocional, mas ela referiu. Ela trabalha numa casa de repouso e ela também é enfermeira. E ela falou que ela estava cansada, tal, né, do processo. E aí eu falei que realmente a questão assistencial, quem é enfermeira e trabalha na prestação de serviço assistencial, é bem cansativo mesmo. E aí eu falei para ela, tenta ver o que você quer fazer, muda aí para outro lugar, né? Tenta ver, porque emocionalmente isso já está abalando ela, pelo fato de que não que ela não goste de estar com a população idosa, né? Nós duas da família cuidamos de idosos, né? E não é isso, mas é ter o significado de olhar para ela e entender o que está acontecendo. E ela me falou uma frase: oi, Jô, tudo bem? E ela me falou uma frase que eu fiquei assim, pensativa depois que eu prestei o atendimento para ela. Ela falou assim: Sil, os idosos não me dão trabalho. O que me dá trabalho são os funcionários. E aí eu linkei uma chavinha, né, desse nosso projeto aqui, de o quanto é importante a capacitação. Como ela me disse, assim, tem gente que não quer se capacitar, simplesmente ele quer trabalhar, ele quer ganhar aquilo que ele ganha para ele tá bom, e não quer se qualificar não só para melhorar a sua renda, mas para prestar um atendimento com qualidade aí. Oi, Jô, a Jô tá mandando um oi aqui. Melhor agora com vocês aqui. Então, é isso que eu venho discutindo com vocês aqui hoje, de você conseguir olhar para essa questão emocional. Quando ela não é emocional, quer dizer, quando ela está no processo emocional e que ela já está passando por um processo patológico, você tem que rever a situação e o que está acontecendo. O que é importante? Nesse aspecto do âmbito emocional, eu tenho que olhar também e entender o que acaba me paralisando para eu não sair desse processo, né? É que nem oi, Aline, tudo bem? A Aline é minha aluna, foi minha aluna também, estive com ela domingo. Olha a importância da capacitação aí. Nós trabalhamos com a ozonioterapia e a Aline, ela adquiriu, né, a máquina, e eu fui lá em Campinas para aprender com ela também, porque eu comprei o mesmo equipamento e nós trocamos experiência. Olha que legal! Eu que um dia fui professora dela e hoje eu troco experiência com a minha ex-aluna, né? Ela tem um grande sucesso aí na trajetória dela, está fazendo uma pós em geriatria também, porque a população idosa dela
são idosos e tem muitas feridas, né? E ela está fazendo uma pós em geriatria. Olha aí, o bichinho do idoso picou ela e ela também foi estudar e está buscando aí. Mas é super gostoso trabalhar com idoso. Então, olhando... Ai, desculpa, gente, eu fui na Aline segunda-feira, no feriado, verdade. Não foi domingo, né, Aline? É que sábado e domingo eu dei aula. Foi na segunda-feira, desculpa. O que então, que eu estava comentando aqui com vocês, que pode me paralisar na questão emocional, né? Se eu começar a atender esse meu idoso, né? Ou outra área que você vai trabalhar, mas o importante é que o nosso foco é a pessoa idosa. E eu não conseguir concluir o atendimento, se quando eu realizo essa assistência, eu volto e eu fico mal, eu choro para burro, né? Pode acontecer isso de você interiorizar para você. Eu vou dar um exemplo, eu tenho muitos exemplos para dar para vocês na minha trajetória, mas eu falo que mais marcou na minha vida profissional foi quando eu trabalhava como enfermeira e eu estava na UTI e uma mãe, né, estava com a filha internada e nós estávamos lá cuidando dessa paciente. E o que aconteceu? Essa paciente, ela era adolescente e ela tinha acabado de ganhar neném. Oi, Ale, tudo bem? Ela tinha acabado de ganhar neném. E ela teve uma complicação e ela teve morte cerebral. Quando ela teve a morte cerebral, ela estava somente conectada aos aparelhos. E o que aconteceu? A mãe chegou e me chamou e falou assim, enfermeira, fala que a minha filha vai voltar. A minha filha não morreu. E essa menina tinha exatamente 15 anos. E aí eu fui lá, a gente estava esperando só a capacitação de órgãos, passar lá. E aí eu olhei para aquela mãe, naquele momento eu me envolvi. Eu me envolvi, né, naquele cenário, porque parece que assim, passou tipo uma nuvem assim perto de mim, e eu me vi exatamente como se fosse a minha filha naquele momento. E eu falava para ela que não tinha jeito, né, que ela já tinha tido morte cerebral, explicava a situação, e ela falou que não era digno daquela situação. Aí eu prestei toda a assistência que seria necessária ali. A Cíntia, oi Cíntia, tudo bem? E aí eu prestei aquela assistência e eu saí dali e eu fui chorar, né? Como a Cíntia está falando aqui. Eu fui chorar naquele dia, eu não consegui me integrar no trabalho. Foi logo no início que eu me formei, porque exatamente a minha filha naquela época estava com uns 11 anos, mais ou menos. E olha lá a Marília aí conosco. E aí eu peguei e falei assim, esse processo poderia ter sido evitado, porque ela ficou num processo gestacional que não é uma idade correta, né? E tudo aconteceu. E pela surpresa, né, no outro dia, quando eu cheguei no plantão, oi, Gabi, o que aconteceu? O bebê também foi a óbito. Então, foi muito difícil. Então, quando eu falo dessa questão emocional, lógico que com o idoso também eu já tive bastante características, mas o mais chocante para mim, assim, para eu poder trazer para vocês, porque naquele momento eu balancei. Eu balancei se era realmente aquela profissão que eu queria para mim. Mas aí depois eu refleti, cheguei em casa, conversei com a... Oi, Luquinhas, tudo bem? Conversei com a minha filha, expliquei para ela, expliquei o processo, né, daquela experiência daquela mãe, e eu falei para ela tomar cuidado, né, prestar atenção, porque tem coisas que a gente pode prevenir na nossa vida. Mas emocionalmente eu fiquei muito abalada, né? E eu fui identificar se eu iria conseguir estar ali ou não. E nos outros dias, o que acabou acontecendo comigo? Eu comecei a ter medo de ficar na UTI, de como que eu ia prestar essa assistência, que eu não tinha experiência, né, que eu tenho hoje, ou a destreza mesmo, né? Quando a gente se forma, a gente tem medo até em relação às questões
de prestar uma boa assistência com qualidade. Então, a gente sempre tem o estudante, quando se forma, que ele é recém-formado, ele sempre está preocupado com essa assistência. Como que eu vou dar, né? Como que eu vou prestar, como que eu vou conseguir. E foi esse momento que, vindo fazer essa live com vocês, é super importante você ter esse olhar. Mas depois eu me fortaleci, né? E eu vi que realmente eu amo cuidar de pessoas, eu amo estar com pessoas. E aí eu falei, não, eu quero ser forte, eu quero ter uma boa qualificação. Foi aí que eu comecei a fazer as minhas pós, fazer os meus mestrado, né? Eu tenho bastante pós, tenho meu mestrado, estou pensando no meu doutorado, porque a cada vez que faço bastante curso, a cada vez que eu vou buscar uma capacitação, eu aprendo uma coisa nova, né? Mesmo você indo em congresso, isso é super importante. Mesmo estando aqui hoje, compartilhando com vocês esse conhecimento, eu consigo perceber que eu também cresço, que eu também evoluo, que eu também quero que vocês escrevam aqui para mim o que vocês têm dúvida, pode dar exemplo, o que pode ser agregado na sua vida com essas nossas lives e podemos nos interagir de uma maneira super gostosa, né? E super importante aí compartilharmos o nosso conhecimento. Como a Cintia escreveu aqui, ó, já aconteceu isso comigo, eu já chorei muito depois de atender um idoso, porque eu ouvi a história dele e uma história difícil. Isso é muito importante. Gente, tem idoso que eles contam cada história para você. Eu falo, gente, como essa pessoa sofreu, né? Por isso que eu falo que eu gosto de tratar os membros inferiores. Vocês sabiam que os membros inferiores, qualquer problema que você tem no membro inferior, ele significa algum momento de exclusão da sua vida. Porque eu penso assim, se você tem uma ferida que te impossibilita a andar, você perde a sua autonomia. E quando eu perco a minha autonomia é muito chato, não é? Depender do outro totalmente, uma coisa ou outra é gostosa, mas o tempo todo isso é ruim, porque nós queremos ser o quê? Independentes, né? Não queremos ser dependentes de ninguém. E o idoso, por muitas vezes, ele é dependente. Ele precisa da gente, né? Ele precisa das questões, né? De estar sendo orientados, sendo ouvido, sendo capacitado também. Agora tenho bastante idosos, quando eu falo assim com vocês, que eles também, com a internet, que eles são super conectados, eles buscam informação. Quando eles vêm para o nosso consultório, para a nossa consulta, às vezes eles já vêm com uma informação ali, para você esclarecer, e ele fala assim, será que é verdade isso que eu vi, isso que eu ouvi? Agora a onda é a vacina, né? Eles estão tudo preocupados com a vacina, e aí ele falou assim, a gente tem que tomar quantas doses, você já tomou? Eu vou tomar quando? Então, eu sempre estou orientando, sempre estou trazendo para eles um ponto, eu tenho que ter um ponto estratégico, porque eles são muito ansiosos, e eu tenho que tirar toda essa ansiedade deles também. E desenvolvendo todas essas características, né, emocional, que eu digo que estudos demonstram, né, a própria mídia vem nos orientando aí em relação dessa questão de saúde mental. A saúde mental ela pode ser abalada, que está totalmente relacionada à nossa saúde, né, emocional. Por quê? Quando eu falo de saúde emocional, seja ela qual for o momento que você está passando, você acaba interiorizando, ou se você coloca para fora, né, esse desenvolvimento, né, isso que aconteceu com você, ok, mas se você não consegue, ela vai responder aonde? No seu corpo. Então, muitas coisas irão acontecer, né, por muitas vezes as pessoas apresentam a questão da emoção está muito envolvida com o rim e fígado, né? Todas as nossas emoções, elas são metabolizadas no rim e no fígado. Então tem que tomar muito cuidado. Você tem que cuidar do seu rim e do seu fígado, né? Também não vai xingar todo mundo aí de uma maneira que você seja indelicado e que você não seja cortês. Não é isso que eu quero dizer. Mas é uma maneira de você poder colocar para fora
o que está te atrapalhando. E o idoso, exatamente, eu ensino isso para ele. Quando eu entendo por quê. Por que eu fui na Aline na segunda-feira? Né? Porque nós adquirimos o mesmo equipamento, ela já está com o equipamento há algum tempo, e a destreza dela com o equipamento está muito maior do que a minha, porque eu ainda não tinha mexido nesse equipamento. E eu fui lá exatamente para compartilhar com ela o que se sente nas terapias, o que ocorre, né? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos dentro dessa assistência. E aí, eu gosto muito de trazer isso para mim também relacionado aos atendimentos. Por quê? Se ele perdeu uma pessoa, um ente querido, o idoso, por muitas vezes eles se abatem muito. Quando ele perde, né, a sua esposa, o seu esposo, quando eles são muito juntos, isso é fato. Eu tenho idosos. A Van está perguntando aqui, Sil, qual a técnica que você usou para lidar com as emoções no trabalho no início? No início, quando não temos a experiência, será que precisamos ser mais determinadas ou tentar ser mais racionais? Boa sua pergunta, Van. Deixa eu só concluir aqui que eu já te respondo. Aí, no período de um ano, a pessoa que ficou, né, ela acaba falecendo também. Quando eu começo a observar isso, da questão emocional, eu geralmente atendo os idosos e os filhos. Eu já começo a sinalizar os filhos, porque vai acontecer de uma maneira. Não vou falar assim, né? Quem sou eu para falar que seu pai vai morrer daqui a um ano? Mas são as características que podem acontecer. Então, eu falo, olha, tem um olhar para ele, está depressivo, tenta entender, porque quando você perde, né, na questão emocional, que você perde um ente querido, você não tem que falar para a pessoa. Geralmente eles usam muito essa fala com o idoso. Não chora, já passou, vai entender. Não, gente, ele tem que chorar sim. Ele tem que passar pelo luto dele. O luto, ele é fisiológico, ele não é patológico em 6 meses, mas depois de um ano, ele vira patológico. E por que não falar, né, dele? Tem idosos que eu atendo que eles viveram com a pessoa 50 anos, 60 anos. Como que a pessoa sai da vida da pessoa, né, do dia para a noite, e eu não vou deixar esse luto acontecer? Respondendo aqui a pergunta da Van, que ela pergunta, né, se no início, quando não temos a experiência, será que precisamos ser mais determinados e tentar ser mais racionais? Van, essa questão de vocês, eu não gosto dessa questão de falar assim, traz para o racional, porque parece que é uma coisa fria, né, trazer para o racional. Mas eu acredito assim, é você ter o olhar de que aquele período está acontecendo e como que você pode orientar a pessoa da melhor forma possível. Oi, Shirley, tudo bem? Dentro desse quadro, que nem o que eu fiz, eu me fortaleci naquele momento, os pensamentos vieram, a minha emoção veio, mas eu respirei e eu acolhi primeiro a mãe. Falei com ela tudo, para depois eu poder trazer o meu estado emocional. Eu não poderia chorar com a mãe naquele momento. Então, você fala assim, de ser mais determinada. Não é a questão de ser determinada, mas a questão de você ter aquele insight rápido, de poder entender o cenário, né? De poder observar como que eu vou poder fazer um feedback aqui rápido, porque eu estou dentro de uma UTI e eu tenho que conversar com ela, e ela me envolveu naquela cena, porque ela me chamou, né? Para falar daquele momento. Então, só a determinação, ela não vai ser o suficiente para aquele momento. Só eu ser racional não vai ser também. Lembra que eu falei que eu fui buscar conhecimento e capacitação? Então, a parte psicológica é super importante. Eu fiz o meu mestrado e a maioria dos meus professores do mestrado, eles eram professores de psicologia. Eu amei, assim, porque eu amo psicologia, né? Por isso que eu falei para vocês que eu ia fazer uma pós em psicanálise. Mas eu fui buscar
como que eu vou buscar esse processo? Nós vamos ter, no meu curso, que vocês vão ter nas mentorias, futuramente, eu vou trabalhar esses aspectos. Esse aspecto emocional, quando nós falamos assim, né, emocionalmente, com os problemas dos idosos, mas isso é na nossa vida 24 horas. Porque em qualquer momento você pode perder a sua saúde mental. Isso quem falava para mim era a minha professora de psiquiatria. Às vezes você fala assim, nossa, mas aquela pessoa era tão inteligente, né? Lia tanto, estudava tanto, e de repente teve um Alzheimer, de repente teve alguma doença mental, de repente entrou num processo de depressão. Então a gente tem sempre que observar esse processo. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Van. Deu para você entender? Deu para todo mundo entender o que eu quis dizer? E isso acaba buscando aí um processo de identificação. E que eu acho mais gostoso quando as pessoas, quando eu estou, né, com as pessoas, quando eu estou prestando assistência, é você ter, ao final do dia, você prestar atenção em você e você se sentir realizado, seja qual for a sua profissão. E você fala assim, nossa, que gostoso, eu estou cansado, né? Posso ficar cansado, tenho esse direito de estar cansada, mas de ter aquela satisfação de dever cumprido e aí entender que valeu a pena. Então, eu já falei nas outras lives também que você, quando você tem a sua profissão, você pode trazer vários leques. E esse leque, ele pode preencher, né? Que nem eu falo, vou falar aqui para vocês, se vocês ainda não olharam o meu currículo lá, né? O LinkedIn, né? Eu tenho exatamente 320 certificados. Então, não tem parede que dá para pôr 320 certificados. Então, na minha parede, eu coloco os da minha graduação, da minha pós. E cada vez que eu adquiro um certificado, eu vou sempre buscando novos conhecimentos, novas informações, porque eu não consigo. Eu acho que você também tem que pensar nisso. Como eu trabalho com pessoas, o ser humano ele é único. E eu não consigo tratá-los todos iguais. Porque cada um, ele vai ter uma história, ele vai ter um problema diferente. Às vezes, uma dor de cabeça para mim pode ser normal. Para o outro, pode até matar. Então, eu tenho que ter esse olhar. Então, a sua dor, ela não é igual à minha dor, né? Então, eu tenho que saber, principalmente quando eu sou profissional, mas eu falo para vocês que essa minha trajetória profissional, eu não levo só para a minha vida profissional, mas eu levo para a minha vida pessoal. E uma das coisas que eu aprendi e que eu tenho comigo é de ter muita fé, primeiramente, que eu acho que sem Deus nós não somos nada, principalmente eu acredito nisso, eu não sou nada. E eu tenho que ter a paciência, eu tenho que ter a paciência, a destreza, a honestidade, eu não engano ninguém, mesmo os meus clientes, eu não engano, meus clientes me conhecem, às vezes eles me chamam, né, no meu... Eu não consigo, gente, dar conta dos meus recados no celular, né, até preciso de alguém para me ajudar, como a minha irmã me ajuda a olhar as mensagens, porque eu não dou conta, ou eu atendo, eu olho o celular, e às vezes eu falo isso exatamente para o meu cliente, eu não consegui olhar, eu não vi sua mensagem, estou respondendo agora, né, eu vou te atender, se eu não estou bem, eu desmarco os meus clientes, eu falo a verdade, que eu não estou bem, então eu estou reagendando porque eu não estou bem. E eu só tive sucesso até hoje, com os meus estudantes também. Eu acho que a verdade, ela é fundamental na nossa vida. A veracidade, ela traz para você a dignidade e a fortaleza e como a Van escreveu aqui, né, a determinação. Você tem que acreditar em você. Lembra que eu falei da live lá do medo? Será que eu tenho medo de prestar uma assistência errada? E lá eu falei que o mais importante de tudo isso é você acreditar em você. Porque você acreditando em você, você vai ter determinação, você vai ser forte e você vai passar isso para os outros. E o idoso, ele precisa muito, 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 muito dessa competência aí e desse caminho. A Vânia disse que eu consegui responder sim a pergunta dela, por nada. Faça você também, que nem a Vanessa, olha, escreveu aqui para mim uma dúvida.
e eu consegui responder. Eu acho isso super, como fala assim, interativo, e você também aprende. Vou fazer uma live com vocês só de perguntas. Eu só vou falar se vocês perguntarem. Vai ser legal, eu acho, né? Vocês vão trazer o tema para mim. E olha, o desafio vai ser para mim, porque eu vou ter que saber responder tudo o que vocês vão me perguntar. Mas se eu não souber também, eu vou falar que eu vou estudar. E depois eu trago para vocês. Oi, Marli também entrou aqui, está comigo, seja bem-vinda. E aí eu vou pensar uma live aí, no dia que eu colocar meu post aí, fiquem ligados aí às minhas redes sociais. E aí eu vou lançar esse desafio, né? Para vocês e para mim aí, vamos ver o que vai dar. Eu acredito que vai ser muito legal, porque eu gosto do desafio. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, esse assunto aí, né, de me envolver emocionalmente aí na assistência para com o idoso. Espero ter esclarecido algumas coisas para vocês. E lembrando, né, que você que entrou agora, de se inscrever no meu canal lá no YouTube, lá no Face. Me sigam, compartilhem no Insta. E amanhã, eu já postei lá no meu Face, eu estarei ao vivo, né, na HIT TV, é o canal 30 ou 40, e eu vou falar sobre a saúde dos pés. Será ao vivo às 14 horas. E me curtem lá, assistam o programa, que depois eu vou divulgar também aqui no meu canal. Tudo bem, então? Alguém tem alguma pergunta para me fazer hoje? E como você lida com o idoso teimoso? A Sônia perguntou. Olha, essa pergunta é muito legal. Como que eu lido com o idoso teimoso? Você não pode discutir com ele. Porque se ele é teimoso, quanto mais você discutir, pior vai ser. Então, por quê? O meu pai, gente, ele é teimoso. Eu vou falar esse segredinho para vocês. E às vezes é difícil. Lembra, Sônia, que eu falei aqui do feedback, que você tem que entender? Vamos supor, vou dar um exemplo básico aí. O idoso ele não gosta de tomar banho. Muitos idosos não gostam de tomar banho. E aí você fala assim: não, você tem que tomar banho. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ele não faz. Aí você fala assim: olha, eu entendo que esse processo ele é difícil para você. Mas, se você usar esse caminho, fica muito melhor. Eu vou dar um exemplo para você, Sônia, da minha própria família. A minha mãe, ela tem depressão. E quando ela fica, né, no declínio da depressão, o meu pai fica muito nervoso. Tira ele do eixo. E aí, o que acontece? Aí eu e minha irmã, né, a gente sempre está buscando aí a melhor conduta dentro da casa dos meus pais, né, tem os meus irmãos também, mas eu e minha irmã a gente tem um foco maior aí. E o que acontecia? Nós chegávamos lá, o meu pai queria que a minha mãe falasse, minha mãe não queria falar, né, e aquele processo todo. E um dia eu cheguei e falei assim para ele: pai, eu estou entendendo que o senhor está cuidando da mãe, tudo direitinho. Eu compreendo que o senhor também é idoso. E para o senhor também é difícil ver a mãe desse jeito, mas o senhor tem que adquirir a paciência, porque ela não está nesse processo porque ela quer. E sim, é um processo que ela vai ter que sair, é um quadro que vai ter que sair desse ponto, né? E eu entendi que quando eu trouxe para ele a consciência, isso que é importante, viu, Sônia? Trazer a consciência, ele compreendeu. E nessa maneira de trazer a consciência, eu consegui falar para ele, eu consegui trazer a consciência para ele e trazer o feedback positivo de que eu estou com você. Então, eu como profissional ou eu como uma pessoa que reside com esse idoso ou eu trabalho com esse idoso, é isso que tem que ser feito. Então, isso é uma das diquinhas que eu tenho, mas na minha mentoria eu posso passar muito mais aí para vocês, tá bom? A Kátia também entrou aqui, seja bem-vinda, Kátia. E aí nós vamos desenvolvendo técnicas e habilidades e você tem que ser firme. Quando nós somos firmes e temos a certeza do que estamos fazendo, eu consigo ter sucesso onde eu estou prestando o meu trabalho. Tudo bem?
Mais alguma pergunta? Mas eu falo para vocês que às vezes, né, vamos dedurar aqui um pouquinho os homens, né? O homem é muito teimoso, né? E aí a gente sempre fala assim, ai, você tá ficando velho. Gente, não usa isso com os homens, tadinhos. Eles ensinam eles a terem paciência, a diminuir a ansiedade, né? Então isso é super importante também, né? Principalmente os casados aí, né? Tem que desenvolver aí a observação e a paciência, né? A resiliência nesse processo. Tudo bem então, gente? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Amanhã estaremos às 20 horas novamente. E não esqueça aí, compartilhe o meu canal, me assistam lá na TV amanhã, que eu vou dar uma. Vai ser super legal essa entrevista. E depois nós vamos conversar sobre ela também, que é super importante, a saúde dos pés. Tá bom? Ah, a Joana escreveu aqui, ó, tipo o Beto, né, Sil? É, a Joana e o Beto, eu falo que qualquer dia eu vou convidar eles. Eles são muito engraçados. Eu atendo os dois. E aí o Beto, quando tá na cadeira, a Joana fica brigando com ele. Ele só olha para mim. Aí ela fala que ele fala, não sirvo para mais nada, Sil, ó, só sirvo para pagar a consulta dela aqui. É muito legal. Obrigado, Van. Muito obrigada por você estar aqui também compartilhando comigo, viu? Gente, um beijo, fiquem com Deus, até amanhã e amanhã teremos um novo assunto, não percam. Compartilhem aí, peçam para os seus amigos entrar também, tá? E não se esqueçam da minha meta, eu só consigo com vocês. Preciso de 100 inscritos no meu canal até o final de janeiro, tá acabando já. Obrigado, Sou. Entra aí sempre conosco. Também amei a sua presença aqui, viu? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.